Olá, pessoal, bom dia! Aqui quem está falando é tia Tassiane, professora da turminha do 2º ano. E nós vamos dar início a mais uma aula da nossa escola, Centro Educacional Paideia. Vamos lá? Então, hoje é terça-feira, dia da nossa aula de Artes e Ciências. Nós vamos começar por Ciências. Na nossa última aula de ciências, nós falamos sobre os animais que estão ameaçados de extinção. E vocês realizaram a atividade no livro de vocês, na página 44 e 47. Então, peguem os livros de vocês para nós darmos início à nossa correção de hoje. Na página 44, nós temos duas imagens. Na primeira, nós temos uma natureza intacta e na segunda, nós temos uma natureza com algumas interferências. Então, a primeira questão diz assim: que diferenças você observa entre as imagens, considerando os problemas ambientais? Então, quais são as diferenças que nós observamos nessas duas imagens? Na primeira imagem, o ambiente ele é natural e sem alterações humanas. E na segunda, nós vemos alguns problemas, algumas árvores derrubadas, animais mortos, ok? Na questão número 2, pergunta de que forma os animais foram prejudicados. Eles foram prejudicados porque alguns perderam seu abrigo, no caso das aves que moram nas árvores, e elas foram derrubadas. E outros morreram por causa da poluição, que é o caso do jacaré e dos peixes, beleza? Na página 47, nós temos duas questões. Na questão 1, nós temos a imagem do papagaio de terra roxa, e pergunta que atitudes humanas podem provocar e prevenir a extinção dos animais. Então, as atitudes que podem provocar a extinção dos animais é o tráfico, a derrubada das árvores, a poluição. E as atitudes que podem evitar a extinção dos animais é a conscientização das pessoas para que os animais silvestres eles sejam preservados no seu habitat, ok? Na questão 2, nós temos uma charada, com algumas imagens, e aí vocês deveriam descobrir o nome de cada um desses animais, Então, o primeiro animal é a ariranha, o segundo, ararajuba, o terceiro, cervo do Pantanal e o último, sapo-folha, beleza? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa correção de hoje. E agora, dando continuidade à nossa aula, nós falamos sobre a extinção dos animais e hoje nós vamos reforçar um pouco esse assunto e em seguida eu vou indicar mais uma atividade no nosso livro, ok? Então, nós vimos que alguns animais estão ameaçados de extinção. O que isso significa? Que determinada espécie corre o risco de desaparecer para sempre, E aí nós vimos também que tudo isso acontece por causa de algumas ações humanas da natureza ou algumas doenças. Ações humanas como a caça, a poluição, Alguns animais ficam doentes e também por causa do tráfico de animais. E hoje, para reforçar mais um pouco, vocês vão realizar mais uma atividade no livro de vocês, na página 130. Na página 130, nós temos 3 questões relacionadas ao assunto que nós vimos na aula passada e hoje também. A primeira questão pede para você pintar os quadrinhos que representam a causa da extinção dos animais, ok? Então, se você achar que isso é o motivo pelo qual alguns animais estão sendo extintos, você pinta. Na questão 2, temos um texto e aí, de acordo com o texto, você vai responder as questões abaixo, ok? Então, a letra A pergunta quais as principais causas da ameaça de extinção do mico-leão dourado.
né? O nosso texto fala sobre o mico-leão dourado. Então, você vai ler e vai responder. E a letra B pergunta que atitudes podem contribuir para proteger o mico-leão dourado e evitar que ele seja extinto. E aí também você vai observar e vai marcar a resposta correta. Beleza? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de ciências de hoje. E artes é a nossa segunda parte. Na nossa aula de artes de hoje, nós vamos falar sobre uma data comemorativa, a independência do Brasil, que é comemorado no dia 7 de setembro. Nesse dia é feriado nacional, ou seja, em todo o país. Por isso que nós não tivemos aula no dia de ontem. Então, vamos entender um pouco sobre essa história? Desde que foi descoberto por Cabral, em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal e toda a sua família mudaram-se para o Brasil. O tempo passou e em 1821 o rei decidiu voltar para Portugal. Porém, deixou o seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Mas Portugal queria de qualquer forma que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro I e o povo não aceitavam essa situação. Foi então que no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, com um grito: independência ou morte! Desde então, o Brasil não pertence mais a Portugal, tornou-se um país livre. Então, a nossa atividade de artes de hoje está relacionada ao Dia da Independência, né? E hoje nós vamos trabalhar com pintura. Vocês lembram da técnica de frotagem? Aquela que a gente coloca alguma coisa embaixo do papel e vai pintar com a textura desse material, tá? Então, eu desenhei aqui alguns aviões e a fumacinha deles. São aviões da Esquadrilha da Fumaça, que é muito utilizado para fazer homenagem à Semana da Pátria no Brasil, ok? Que são aqueles aviõezinhos que andam e fazem aquela fumacinha deixando rastro no céu, ok? Então, eu desenhei 3 e pintei eles de verde e amarelo, que são as cores da nossa bandeira, né? Verde, amarelo, azul e branco. Então, para isso, vocês só vão precisar de uma folha e de lápis de cor ou giz de cera, beleza? O que é que vocês vão fazer? Aqui na sua fumacinha, você vai colocar o material embaixo. Pode ser a textura que você quiser, o que você tem aí na sua casa. A primeira que eu escolhi foi essa daqui. Essa daqui é uma capa, né? Pode ser uma pasta também e ela tem umas ondinhas. Então, quando você coloca aqui embaixo, e aí você vai pintar, a sua fumacinha vai ficar diferente. Então, a primeira que eu escolhi é a fumacinha verde. Pronto. E a nossa fumacinha verde ficou assim. E aí você vai fazer a mesma coisa aqui e aí você escolhe outra textura. A outra textura que eu escolhi foi a do ralador, tá? Só toma cuidado para você não se machucar e não rasgar o papel. E aí você coloca o ralador aqui embaixo e também vai fazer a sua pintura, tá? Dessa vez eu vou escolher o azul.
ok? Essa ficou com o formato do nosso ralador. E por último, eu escolhi uma colher, né, daquelas que nós temos na cozinha. Mas aí na sua casa você pode escolher o que você quiser. E aí você vai fazer da mesma forma. Dessa vez eu vou pintar de amarelo. E está pronto o nosso desenho. Na sua casa você pode pegar a textura que você quiser. Pode pegar outras coisas, pode pintar na parede também, que tem uma textura diferente. Pode pegar as folhinhas, pode pegar as moedas, beleza? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Até amanhã e um beijão de Tia Tassi.